Estamos no ar com mais um programa Bem-Estar Criança aqui no seu canal Neto Cidade. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. No programa de hoje, trouxemos o coordenador do programa. Ele vai explicar melhor. Amor Exigente, é o Fernandes. Tudo bem, Fernandes? Tudo bem, Tadeu. Boa tarde aos seus ouvintes. Obrigado pelo convite e vamos tentar trazer essa informação das pessoas. O que é o amor exigente? Eu falei em programa, mas não é um programa. Como é? Não, sim, é um programa, grupo, é uma filosofia, né? O amor exigente é uma filosofia. O amor exigente surgiu, Tadeu, nos anos 60, né, nos Estados Unidos. Foi escrito um livro por um casal de terapeutas americanos, o Phillips e David York. Eles tiveram 3 filhos envolvidos com substância psicoativa, ou seja, tinha um comportamento inadequado. Então eles reuniram as famílias, amigas das filhas dele, e desenvolveram depois esse livro, que se transformou num programa. Nós no Brasil temos um padre jesuíta americano, o Haroldo Hans, que em Campinas ele já trabalhava com a dependência química, ou seja, com internação. Então o trabalho dele no Brasil foi focado sempre no dependente de álcool e droga, nas prostitutas, nos portadores de HIV. E ele foi buscar donativo na América, lá nos Estados Unidos, e ganhou esse livro. E trouxe, lendo o livro, percebeu... Isso em que ano, mais ou menos? Isso nos anos 80, já nos anos 80. O Amor Exigente está no Brasil a partir dos anos 80, 83 aproximadamente. Então ele trouxe, leu o livro e percebeu que toda vez que ele tratava dos jovens, que a gente trata sempre de jovens, né, na comunidade terapêutica, quando retornava para a família, para o seio familiar, essa reintegração social, o jovem recaía. E ele, lendo o livro, ele percebeu que o grande doente também estava a família. Tá? E esse livro foi traduzido por a dona Mara Silva de Carvalho, que hoje ela se tornou presidente do Amor Exigente. Hoje ela é uma das conselheiras do Amor Exigente e foi implantado no Brasil. Hoje são aproximadamente 580 grupos espalhados por todo o Brasil. Estamos desde o Iapoque ao Achuí, tá? Tem todos. Atendemos em torno de 100 mil famílias. Número expressivo. É bem expressivo, tá? Importante que o grupo não tem profissionais, é um grupo de leigos. Não tem fundamento religioso também. Também não, tá? Nem político, tá? Uma das coisas que é o amor exigente é respeitar a dignidade da pessoa humana. O amor exigente é alicerçado em 12 princípios básicos familiares e 12 princípios éticos. E isso é trabalhado, esses princípios, uma vez por mês. Aqui vamos falar um pouco sobre esses princípios, o que é o amor exigente. Já pode começar citando. Mas vamos ainda voltar à história do amor exigente. Então a dona Mara Silva, ela traduziu esse livro, acrescentou mais 2 princípios, que é a exigência e disciplina e o amor. Tá? Então, muitas vezes, a família chega hoje, o amor exigente, ela chega dolorida, desesperada. Por quê? Porque nós, na sociedade brasileira, ainda não compreendemos que o uso e abuso de substância psicoativa, seja ela lícita ou ilícita, já é dito pela Organização Mundial de Saúde que é uma doença. Mas é uma doença progressiva e que a família não se percebe que isso se instalou muito facilmente. E desse comportamento, nós queremos sempre mudar o outro, né? É o que ocorre lá nos grupos. Quando chega uma família, que a gente vai conversar com essa família e pergunta para que ela relate o porquê ela nos procurou, ela sempre aponta, não, o problema não sou eu, o problema é meu filho, né? Então o problema é ele. O problema é ele, né? Então o amor exigente provoca essa qualidade de vida, ou seja, essa busca de qualidade de vida, essa busca do cuidar. Né? Não adianta terceirizar a educação. Nós até temos pessoas que acolhemos, pessoas que já estão internadas em algumas comunidades terapêuticas, mas nós temos que cuidar da família. Porque ele vai sair dessa comunidade, quem cuida? Não adianta terceirizar, né? E a recaída é fato na questão das pessoas com dependência química? Tem normal, o índice, assim, não existe um índice, tá, de recaídas, tá? Mas se a família está preparada para acolher, esse índice diminui muito. Porque a família, Tadeu, é a primeira a criticar esse jovem. Né? Porque ele quer que o jovem seja igual aos irmãos. E ele é uma pessoa especial. Ele não tem a mesma cognição dos outros. E a família no grupo do amor exigente, ela passa a perceber quando é que os problemas começaram a ser instalados. Aquele jovem que ele tinha dificuldade na escola, ele tinha dificuldade de relacionamento com os colegas, ele tinha dificuldade de relacionamento familiar, mas isso passou despercebido. Muitos foram foi criado um estigma para esse jovem. Era preguiçoso, né? Era burro. Então tudo isso a família, sem perceber,
criou esse estigma nesse jovem. Então o Amor Exigente vem provocar essa reflexão. E importante no grupo de Amor Exigente, não é grupo de falação, tá? As pessoas que participam do grupo saem de lá com uma meta, mas não uma meta para mudar o outro, uma meta pessoal, meta simples e alcançável. E a grande dúvida das pessoas, o que é meta? Metas para se alcançar um objetivo. Qual é o objetivo das famílias? Então isso aqui é discutido no Amor Exigente. Legal, você vê, um tema importante hoje que trouxemos aqui no Bem-Estar, até porque nós trazemos muitos conselheiros tutelares aqui da região e a droga está citada assim por todos como uma demanda grande de atendimento nos conselhos tutelares, onde eles atendem crianças, adolescentes e pais e mães envolvidos com droga. E hoje o Amor Exigente está aqui para trazer aí um caminho, né, para a sua família estar procurando ajuda. Ao longo do programa, o Fernandes vai estar explicando aonde você pode encontrar aí um Amor Exigente, quantos núcleos nós já temos aqui na região. Ele está coordenando a Baixada Santista, não é isso, Fernandes? É sim, nós temos desde Bertioga, nós temos um grupo em Bertioga, tem 2 grupos no Guarujá, tem 2 grupos em Santos, 2 em São Vicente, 2 em Praia Grande. E estamos aí procurando voluntários para Cubatão, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, porque atendemos o público dessa região, Tadeu. As pessoas se deslocam hoje de Peruíbe para vir à Praia Grande participar de um grupo de auto e mútua ajuda. E eu ainda não consegui convencer essas pessoas participantes em serem voluntários. Qual a dificuldade, Fernandes? A dificuldade maior é o comprometimento. No Amor Exigente não existe mais ou menos. A partir do momento que a pessoa se coloca como voluntário, ele assume não um compromisso, mas comprometimento com a causa. Tá? No Amor Exigente, nós não temos, uma das coisas da mudança do comportamento é uma questão de horário. Os grupos não começam às 8h10, 8h15. É 8 horas quando os grupos normalmente é à noite, às 8 da noite, não é 7h59. Então essa é a primeira mudança de comportamento das pessoas. Tá? É a questão do horário. E as pessoas não têm esse tempo. E outro também é que nós tratamos com sentimentos, né? A pessoa que tem que ter um espírito realmente de sentimento para acolher o outro. E nem todos estão preparados para isso, porque não é só chegar ao Amor Exigente, existe curso de capacitação para que essas pessoas sejam voluntárias de Amor Exigente. Esses cursos são promovidos em Campinas, nós temos 3 cursos por ano. Então as pessoas que estão nos ouvindo aí, que de repente querem ser voluntárias, ninguém vai pegar vocês e colocar lá, ó, se vira aí na sua cidade. É feita uma preparação. Não, sim, nós como os voluntários já na Praia Grande, nós preparamos todos os pedagogos comunitários. Da Praia Grande, tem junto com a Secretaria de Educação, e nós esperávamos que daquele núcleo saísse algum voluntário, mas ainda não saiu. Estamos aí esperando que um dia eles realmente aconteçam e tenham voluntários. Sabe que existe a dificuldade, existe o problema, mas nós temos que nos colocar à disposição, e colocar à disposição demora. E o curso acontece em Campinas, você estava falando? Em Campinas, em Campinas nós tivemos agora, mandamos alguns voluntários para lá, voltaram realmente maravilhados de ver. Quanto tempo? Como é que funciona esse curso? É um fim de semana, eles inicia na sexta-feira e vai até o domingo. E basicamente, o que a pessoa conhece lá? Conhece como acolher o Amor Exigente. Porque quando nós iniciamos a reunião de Amor Exigente, é muito interessante informar, porque a gente sempre diz que tudo que se ouve no Amor Exigente, tudo que se vê e tudo que se diz, ali permanece. Então, as pessoas que participam do Amor Exigente não podem criar uma quebra de sigilo. Aquele respeito que eu falei à dignidade da pessoa humana é o que é preconizado no Amor Exigente. E precisa conhecer esse alicerce que é o Amor Exigente. Precisa ler. E nem o brasileiro não gosta de ler, né? Então não é grupo de falação. Quando você vai trabalhar os princípios do Amor Exigente, nós vamos aqui tocar o que é esses princípios familiares que nós trabalhamos, são 12 princípios de Amor Exigente, Tadeu. É trabalhado um por mês. Então lá em janeiro, quando nós iniciarmos o ano de 2012, nós vamos estar falando sobre raízes culturais. E muitas vezes as pessoas dizem, mas eu vim aqui com uma dificuldade, você vai me apresentar para me rever minhas raízes culturais? Sim, porque nós somos fruto do meio onde nós fomos criados e do meio que nós vivemos. Então a família precisa perceber que aquele jovem é um pouco do fruto de tudo que ele foi criado. E como é que os pais foram criados? Muitos pais ainda hoje, o Amor Exigente, é importante frisar, que ele desestimula a agressão física e a agressão verbal. Mas os pais, por estar em dificuldade, querem que os filhos tenham um comportamento adequado, mas educando através da pancada.
quase todos, sem exceção. Dá mais a questão da droga, né? Não tem paciência. O amor exigente não é só a droga, porque a droga ela foi uma consequência de longo tempo. Esse jovem começou a ser espancado e começou a ser humilhado na família a partir do momento que ele não teve um desenvolvimento como qualquer outro jovem. E se a família fizesse prevenção e observasse que ele tem uma dificuldade no aprendizado, tem uma dificuldade, a família já poderia ter trabalhado ele antes. E a droga foi consequência porque os próprios pais são preconizadores dessa droga. Quantos pais se medicam sem prescrição médica? Quantos pais mandam seus filhos acender o cigarro e esse filho já começa a ter os primeiros tragos quando criança? Quantos pais permitem que uma criança comece a ter acesso à bebida, que ele descansa numa bebida, né, os pais? Então nós, o Amor Exigente, vamos trabalhar lá no quinto princípio, que é o comportamento. O meu comportamento afeta o meu filho, o comportamento dos meus filhos, da minha esposa e das pessoas que me cercam também me afetam. E nós educamos pelo comportamento. Então você convida a família a perceber que o comportamento dele influenciou também na formação desse jovem. Tá? E quando ele se percebe que esse comportamento influenciou, ele se sente culpado. É um outro princípio no Amor Exigente que é trabalhado. Então você substitui a culpa por responsabilidade. De quem foi a responsabilidade? É comum, né, no grupo, Tadeu, as pessoas apontam e dizem, olha, igualzinho o avô. As pessoas não têm que carregar esse estigma porque teve um avô alcoolista ou teve um pai alcoolista. Ele tem que ser alcoolista. Quem falou isso? Mas é apontado muito isso. E já antes de começar essa questão do comportamento do uso de alguma substância, a família já aponta isso. Por causa dos traços físicos, as pessoas também colocam o comportamento como sendo igual. Então, janeiro é raízes culturais. Primeiro, as minhas raízes. Quem eu sou? Depois, o segundo mês. O outro. Fevereiro. Vamos trabalhar. No segundo mês, nós vamos falar... As reuniões são semanais. São semanais, é. Tá, então, primeiro você inteiro... trabalha o eu. Quem sou eu? Quais são as minhas raízes? O que realmente eu defendo como ético, como meu princípio ético, familiar? Meus pais, meus avós. Meus avós, entendeu? Então as pessoas começam a perceber que eles foram muito espancados. As mulheres não precisavam estudar naquela época, bastavam fazer o serviço doméstico, né? E até hoje continuam fazendo o serviço doméstico para os filhos, né? E elas começam a ver que elas foram formadas só para isso, elas não educaram os filhos para ajudar, tá? E na segunda semana você vai tratar o outro. Quais são as raízes do outro? Do outro que ele quer ajudar. Ele conhece a história familiar? Hoje a família não tem diálogo sobre isso. Ele não conhece as raízes dele. Hoje nós não temos um jovem que tenha um espelho para que ele possa realmente ter como exemplo. Não estou dizendo que todas as famílias são assim, mas as famílias que têm essa difusão, têm esse comportamento inadequado, toda uma família está desestruturada. Tá? Vamos para um rápido intervalo, Fernandes, e retornamos com o segundo bloco para continuar explicando aí mês a mês o que o Amor Exigente vai discutindo e conversando. Sai daí não, o intervalo é rapidinho.